Bom, hoje a gente vai falar sobre essa obra, né? Muito louca, divertida, cheia de ironia, de Machado de Assis, O Alienista. Aliás, gente, o que é mesmo alienista, hein? O alienista é aquele médico que cuida de alienados, de loucos, aqueles que estão fora de si, que não têm mais a sua plena capacidade de governar-se a si mesmo. É bem verdade que a alienação tem uma outro significado, tem um outro conceito. Se a gente for para Hegel, para Marx, deixamos lá os dois grandes filósofos alemães do cantinho, a gente volta para cá, para o alienista. Mas o personagem central desse livro é um médico, né, um Simão Bacamarte, que é ele o alienista. Ele volta para Itaguaí, estuda na Europa, volta para Itaguaí e diz: bom, eu vou agora montar um hospício, né? uma casa, né? que vai abrigar os loucos, né? Quem achar que tem algum louco em casa, né? e não quiser ficar em casa, pode trazer para cá, paga um determinado valor. Aqueles que não puderem pagar, a prefeitura, né? vai dar algum tipo de compensação, e a prefeitura também topa, né? Portanto, o poder público também concorda, e ele abre a Casa Verde. E aí, gente, ele começa a receber, né, quem são esses loucos. No começo, é mais ou menos assim. Quem de fato ele considera, na visão dele, de Simão Bacamarte, né, que foge muito, né, ao padrão normal, né, ao que seria desejado o padrão normal do indivíduo, ele classifica como louco, portanto, vem para Casa Verde. Num segundo momento, qualquer distúrbio pequeno, ele já considera como uma loucura, porque ele começa a estudar mais sobre a questão da loucura, e ele começa a entender que existem inúmeros desvios. Então, por exemplo, tem uma personagem aqui que recebe uma boa grana, né, de uma herança, e de repente começa a emprestar e não cobra juros por esses empréstimos. Muitos não vão pagando, ele vai empobrecendo, em 5 anos simplesmente não tem mais dinheiro, né? Esse é o quê? Né? Alguém que empresta dinheiro, não cobra juros, está rasgando dinheiro e não recebe, né, depois o dinheiro. É um louco. Vai para a Casa Verde. E alguém vai lá defendê-lo. Uma senhora vai lá defendê-lo. Diz: olha, mas ele o fez assim. O Costa, que é o personagem, né, que faz esses empréstimos bondosos. Diz: olha, mas ele o fez, né, por caridade, por bondade. E ela dá uma explicação meio esquisita, né? Olha, porque jogaram também uma praga, né, no tio dele, que foi quem deu a herança para ele, né? E quem recebesse essa herança, né, tal, logo ficaria pobre. E eles: essa também é louca, vai também para a Casa Verde. O resultado é que chega um momento em que nada mais nada menos 4/5 da população de Itaguaí estava na Casa Verde. Ou seja, 80% da população era louca e já estava lá abrigada na Casa Verde, né? Há uma revolta, né, da população, ou de uma parte da população, a revolta dos canjicas, né, liderada por um barrabeiro lá, que tenta restabelecer uma certa ordem na cidade, porque entende que está meio confuso, está meio estranho, está todo mundo sendo, né, colocado como louco, e de repente até a esposa dele vai para a Casa Verde. Gente, é uma coisa louca, é um monte de louco. A classificação dos loucos aqui é sem fim. E aí vem a parte seguinte. É quando Simão Bacamarte ele chega a uma conclusão estranha, muito estranha. Ele diz: olha, quem está na Casa Verde, que eu considero que seja louco, no fundo não é louco. Porque essa sociedade exige que a gente seja, de repente, né, não siga muito bem as regras não dela. Fuja um pouco da lógica. E, na verdade, quem se enquadra perfeitamente nessa lógica da sociedade é que são os loucos.
Então, resultado, quem ele considerava que era louco, sai, né? Sai do manicômio, sai da Casa Verde, e quem entra na Casa Verde acaba sendo aqueles que ele anteriormente considerava como os normais da sociedade, né? Aqueles que não tinham nenhum tipo de distúrbio, não tinham nenhum tipo de diferença, né? Não apresentavam nenhum sinal de qualquer tipo de distúrbio mental. Então, esses que são absolutamente, né, segundo eles, normais, na verdade, esses são os loucos. Portanto, esses é que precisam ir para a Casa Verde. E vão lá para a Casa Verde. De repente, já indo para o final aqui dessa novela, porque na verdade nem um romance, né? Apesar do tamanhozinho aqui, essa edição aqui é no formato pouco, tem formato de bolso, mas é uma novela, né? Mas já se aproximando, né, da parte final, ele chega a uma quarta conclusão. Na verdade, não tem ninguém louco ali não. Quem estava na Casa Verde, né, aquela primeira leva que foram para lá, ninguém era louco, não. Aquela segunda leva que foram de pessoas, né, que tinham qualquer tipo de distúrbio menor que fosse, aqueles também não eram loucos, não. E aqueles que eram considerados como normais, que tinham ido para lá por serem exatamente normais, né, a partir da visão do Simão Bacamarte, que deveriam estar na Casa Verde, na Casa de Loucos, porque eram normais, ele disse, não, todos são normais. Na verdade, só tem um louco. Esse louco sou eu. E ele é que vai para a Casa Verde. Gente, a história é divertidíssima. A história tem todo... Essa narrativa tem todo o peso, digamos assim, né, da pena irônica, né, que o Machado de Assis tem nesse momento, inclusive, da sua trajetória literária, né? E tem uma crítica social presente, tem uma crítica política presente, né? Tem uma crítica, inclusive, do ponto de vista de sociedade, a própria lógica, né, da ciência, né? Ele está escrevendo isso no final do século XIX, que é um momento que você tem inúmeras transformações tecnológicas e uma aposta cega, né, nos benefícios da ciência, né? E tudo que o Simão Bacamarte faz, ele o faz em nome da ciência, né? Então você tem uma crítica ali à ciência, você tem uma crítica ali, de certa forma, a gente pode dizer, a um positivismo, né, reinante naquele momento também. Você tem uma crítica política, inclusive, né? Há um momento, inclusive, aqui, em que é votado, né, quem poderá ir para a Casa Verde ou não, e os vereadores dizem, olha, pode qualquer um menos nós, vereadores, né? Bom, enfim, um romance não, é uma novela, gente, é uma novela que merece ser lido. E tem um outro aspecto também, gente, né, que é o aspecto dessa edição aqui da editora Antrofágica, que aí é uma edição primorosa, né? Quem eventualmente já leu essa edição lá no ensino médio, né, vale a pena voltar para essa edição. Essa edição tem um capricho especial, porque ela conta com o texto, obviamente, do Machado de Assis e com ilustrações do Cândido Portinari. Nada mais, nada menos do que Cândido Portinari ilustrando aqui a obra do Machado de Assis, né? Belas ilustrações, vocês vão dar uma olhada lá. Então, gente, eu fiquei impressionado com a qualidade gráfica aqui desse material, dessa proposta da editora Antrofágica, né? Na verdade, eu vou ser muito honesto, foi o meu primeiro livro da Antrofágica, já tinha namorado, inclusive, alguns outros para comprar, acabei comprando primeiro esse. Foi o primeiro que eu li da Antrofágica, mas a gente fica já seduzido, inclusive, para adquirir outros volumes da Antrofágica, né? Porque o capricho editorial desse volume aqui, de O Alienista, né, com o texto Machado de Assis e as ilustrações de Portinari, impressionam, né? É uma baita edição.
Boa dica, O Alienista de Machado de Assis.